Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Radek. Bom, você já sabe que aqui é o lugar onde você entende como as pessoas funcionam através dos seus gestos ao escrever. Tudo isso para melhorar seus relacionamentos, te trazer aí uma oportunidade de você se diferenciar no mercado, porque você sabe, né? Quando a gente conhece melhor as pessoas, isso nos ajuda demais para alinhar nossa comunicação, para ter um diferencial, né? Saber como resolver muitos dos problemas que a gente encontra, porque, afinal de contas, quando a gente se entende e a gente entende o outro, fica tudo mais claro, né? Aquele caminho obscuro, difícil de entender, você começa a acertar mais, você começa a pegar a linha, né? Igual quando você está fazendo uma coisa e não entende como faz, fica cada vez pior. Então é para isso que a gente está aqui. Meu nome é Letícia Radai, eu sou expert na escrita, sou grafóloga, perita, também trabalho aí, né, ajudando as pessoas a evoluírem, porque eu também sou terapeuta, terapeuta consteladora, renascedora, enfim, tenho uma carreira aí dentro da programação neurolinguística como coach e, mais especial, a minha formação principal é como grafóloga. E aí, nesses anos de trabalho, eu fui unindo todas esses olhares e complementando na minha vida, que se transformou enormemente, e na vida das pessoas ao meu redor, meus clientes, meus familiares. Eu também tenho uma formação especial como professora de Enneagrama Internacional, já fiz algumas palestras em universidades também, em congressos internacionais, e realmente isso teve umas grandes mudanças na minha história, na minha vida. Aí eu criei um método chamado Método Radike, onde eu fui reunindo todos esses passos para facilitar você que de repente talvez queira um momento para transformar a sua vida, para você ir além, avançar, né? Eu sei que esse é um tema que muitas pessoas procuram e realmente vai fazendo a diferença de todos, né? São mais de centenas de alunos e milhares aí de clientes, atendimentos que eu venho fazendo durante esses anos de trabalho. Então, se você acabou de chegar aqui, já se inscreve no canal, porque a gente tem vídeos diários, temos as grafopílulas, que são recortes pequenininhos para você ter aí né, no teu pocket, na tua carteira, coisas que vão te ajudar a ter uns insights breves. E também esses vídeos onde a gente fala um pouco mais, né? Onde a gente tem aqui um bate-papo. Eu gosto muito que vocês comentam. Eu amo quando vocês escrevem para mim que estão maratonando os vídeos, que está fazendo, né, muito efeito. E quando vocês vêm fazer curso comigo, eu fico mais surpresa, porque vocês começam a falar e eu falo, nossa, mas onde vários alunos que aqui do YouTube se tornam meus alunos, né? Depois, seguidores que se tornam alunos, e aí eles começam na aula a falar um monte de coisa, eu falo, mas onde você aprendeu tudo isso? Aí fala, ah, não, que eu vi seus vídeos no YouTube. Então é uma gratidão enorme, uma satisfação. E é isso que me motiva a vir aqui sempre com conteúdos novos, originais, criativos. Então, se você quer saber mais alguma coisa que às vezes você não viu aqui no canal, me escreve aqui embaixo nos comentários, porque aí se você não achou, eu te falo onde está. E caso você tenha alguma solicitação que você queira diferente, me escreve também, porque eu gravo. E, inclusive, esse vídeo de hoje, ele é especial para uma seguidora aí que colocou, Letícia, fala sobre esse assunto, que eu já vou te falar qual que é. Ah, você já sabe, você já viu a descrição do vídeo. Mas calma, calma, eu vou falar já já. Antes eu quero te pedir para você se inscrever, né? Por favor, faz aí a sua gentileza, faz sua parte, que isso vai ajudar demais o canal a crescer, né? Incentiva bastante também a mim como protetora. Olha, hoje eu estou trocando uma palavra. Produtora de conteúdo digital, para que a gente consiga avançar, tá bom? Bom, então vamos lá. Se você não me conhece, eu tenho um canal, né, no Instagram que chama Letícia Radai, que te peço também para você me seguir por lá. Eu estou sempre nos stories, conversando com a galera, né, trocando bastante. Então, me segue lá também, tá bom? Vou colocar aqui, ó, aliás, aqui ao lado, que eu tô, a câmera tá ao contrário, aqui deste ladinho, aonde você pode me encontrar também no podcast, na própria Telegram, tem uma comunidade também para você me conhecer lá, né? Tá participando dos eventos. E é isso aí. Bom, a gente está na semana da Aquece Grafo Week. A Grafo Week é meu evento que acontece de tempos em tempos, e esse é o último evento do ano de 2023. São aulas gratuitas, e cada Grafo Week tem um tema. O tema dessa semana aliás, deste mês, e o último de 2023 é Grafologia com Propósito. Nessa semana de lives gratuitas que a gente está lá no Instagram,
fazendo todo esse trabalho, eu estou falando sobre vários temas que compõem uma pessoa, um profissional de sucesso, como criatividade, liderança, enfim, diversos temas. Então, por isso que eu te falo, dá uma olhadinha lá no Instagram que você vai ver a gravação dessas lives que ficam disponíveis por lá. Aqui eu estou, né, preparando todo o nosso cenário, porque você logo mais vai estar comigo da Grafo Week. Só que a Grafo Week você precisa se inscrever, tá? Eu vou deixar aqui embaixo também a descrição para você clicar, entrar para a Grafo Week, colocar teu e-mail, tá? Se cadastrar, porque na Grafo Week eu vou dar 3 aulas aqui, tá até anotado para te falar, dia 18, 20 e 22. Essas aulas, elas vão ser aqui no YouTube. E você precisa estar inscrito para receber o link. Quem vai receber o link é quem tiver inscrito no grupo. Além disso, durante essa semana vai ter material, vocês vão receber PDF do que a gente vai trazer por aqui. No Grafologia com Propósito, você vai entender qual é teu propósito, já fala, através da escrita. Então, se eu fosse você, eu realmente ficava atento para ficar, né, participando. Vão ser muitas horas de aula gratuita e essas aulas, elas antecedem a abertura do meu curso de grafologia, que se chama Alquimia da Escrita. No Alquimia, você vai aprender do zero a como destravar a tua vida, descobrir tuas habilidades e você fazer tudo que eu mostro aqui, né? Tenho mostrado aqui para você bastante no YouTube. Então, se inscreve, porque quem tiver nessa última Grafweek de 2023, eu coloquei um presentinho, que eu sei que vocês sempre me pedem, que é o certificado de participação. A gente vai ter 6 aulas, então você ainda vai ganhar um certificado de participação. E claro, como que eu vou te achar? Você precisa se inscrever, então não perde tempo. Clica nesse link que está embaixo da descrição do vídeo. Eu vou colocar aqui, tá bom? Vou colocar aqui embaixo a descrição do link, mas não dá para você clicar na tela. Então, olha aqui embaixo, que é www.leticiaradaik.com.br/grafoweek 2023, tá bom? Então, te espero aí para nossa semana de aulas gratuitas, de 18 a 22. E logo mais, quem sabe você se empolga e realmente você gosta de mim como professora e queira dar um passo a mais, vem para o curso que você vai curtir muito. Aproveita porque você vai, né, vai ter a oportunidade de ganhar alguns bônus que eu vou falar só no dia 22. Então, ó, muita coisa boa, tá? Muita coisa boa, se você só não perdia. Depois, sabe aquela coisa? Quem avisa amigo é? Então, não tô avisando, né? Deixa eu me assentar aqui melhor, me assentar melhor aqui para falar com você. Dito tudo isso, né, pessoa acelerada aqui, hoje a gente vai falar sobre esse tema que me foi pedido. A seguidora me pediu para a gente falar sobre as feridas, né? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre as feridas, né? Que quando a gente é criança, a gente passa por certas dores e são as feridas emocionais na infância que elas se ecoam, elas propagam na vida adulta. Isso traz uma série de problemas quando a gente fica adulto. E sem conhecimento, isso piora demais. Eu fiz um vídeo logo, assim, acho que foi. Hoje é quarta, né, gente? Não, hoje é quinta. Foi o vídeo de segunda, não, de terça. Foi o vídeo de terça-feira. Eu falei sobre a ferida do abandono. E é uma das feridas que as pessoas mais me procuram para perguntar. Na verdade, elas não vêm me perguntar, Letícia, eu estou com a ferida do abandono. Não é isso. Mas elas têm sérios problemas de relacionamento, de achar que a pessoa vai embora, que ela não pode confiar, enfim. Esse é o tema da ferida do abandono. Se você perdeu, tá? Vou deixar o link aqui em algum lugar para que você possa ir assistir também esse vídeo de, né, um complemento. Eu fiz um outro vídeo há um tempo atrás falando sobre todas as feridas. E aí agora eu estou fazendo esse descritivo de uma a uma. Então, realmente, como eu estou falando para vocês, se vocês me pedirem, eu produzo conteúdo para vocês, tá bom? O pedido de vocês é sempre uma prioridade para mim, porque é bom demais a gente falar com quem fala com a gente, né? Falar sozinho às vezes é ruim, mas eu estou percebendo que vocês estão interagindo comigo. Então, vamos lá, gente. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre a ferida da traição. A pergunta é, que não quer calar, você já foi traída? Você já foi traído? E escreve aqui nos comentários se você já foi traído, se isso já aconteceu com você. Eu já fui traída, né? Infelizmente. Eu peguei uma traição ao vivo, né? Assim, foi super chato, né? Com meu ex-marido, foi bem ruim, etc. Mas tudo bem, né? Faz parte da vida, aprendizado, X. Mas a gente passa por esses momentos. Muitas pessoas não são traídas pelo
pelo parceiro, são traídas por amizade, são traídas dentro do âmbito familiar, por algum familiar, irmão e etc. O fato é que a dor da traição é ruim, né, gente? É muito duro, muito ruim, e ela é nefasta. Eu acho que uma das piores é a dor da traição. Para quem tem a dor é sempre ruim, né? Não importa se é a da traição, se é a rejeição, se é o abandono, mas eu acho que a dor da traição, ela é meio, como que eu vou falar? Ela é uma dor assim meio que todo mundo, né, nem gosta nem de falar isso. Ai, meu Deus do céu, não posso falar desse tema. Porque é um tema dolorido, você ser trocado por alguma coisa, por alguém. Tem pessoas que se sentem trocadas até por séries ou por trabalho, ou fala assim, a pessoa que eu tô simplesmente não tá nem aí para mim, porque ela só quer saber de trabalhar. Ou às vezes a pessoa, a mãe, teve, né, uma mulher teve filho e tudo mais, e ela fica muito com o bebê. E acontece pra caramba isso, gente. É sério, eu já tive vários casos assim de pessoas que me procuraram, maridos falando assim, olha, né, eu tô me sentindo muito assim, porque a minha esposa, depois que teve bebê, parece que eu não existo mais. Então, assim, existem uma série de circunstâncias que a traição pode se fazer presente. E o nosso papel aqui hoje não é ficar julgando, sabe? Porque assim, o papel de julgamento, ele não te oferece a oportunidade de você crescer. Quem julga se coloca geralmente num papel de vítima. Você já percebeu isso? Porque a pessoa que está julgando, ela nunca é a pessoa que faz, né? A pessoa que está julgando, ela está se colocando para, eu estou comigo, isso aconteceu, que triste, não sei o quê. É ruim, óbvio que é ruim, ninguém gosta de ser traído, mas se você se colocar nesse papel, você, putz, não vai ajudar a sua vida, sério. Sério, hashtag falei, né? Você precisa se empoderar e olhar para a história com realidade. E o fato é que a gente vai falar disso hoje, aqui, nessa sala. A gente vai falar hoje aqui sobre traição. E logo mais a gente pode até fazer uma extensão desse tema, mas eu quero que vocês comentem aqui, tipo, curti, Letícia, achei legal, faz de novo, fala de outras coisas, conta casos reais, manda ver, gente, comenta aqui embaixo, porque aí eu sei que valeu a pena, né? Eu acho que é essa a nossa troca. Então vamos falar, né? Inclusive, talvez vocês devem estar se perguntando, dá para saber? Eu tenho certeza que vocês vão me perguntar essa, então eu já vou adiantar. Vocês devem estar assim, dá para saber se a pessoa vai me trair pela escrita? Essa pergunta é boa, né? Realmente, existem traços, não é um traço, tá? Não é uma letra, não é um T. De novo, qual é a frase desta comunidade aqui do YouTube que eu falo direto para vocês, inclusive está na descrição de todos os meus vídeos, você não é um traço para recordar que você jamais pode se reduzir a um corte de letra T, a um pingo do I, porque seria como você destrochar a grafologia e acabar com ela em vários pedacinhos, dizendo que você é um mero pingo no i. Claro que você vai encontrar vídeos meus aqui nesse canal falando do pingo do i, do corte do t, ok, porque ele é ilustrativo, mas você não é um traço, pelo amor de Deus, tá bom? Guarda na tua cabeça. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Você já pegou teu caderno? Já pegou tua caneta? Pega aquele caderno que você anota sempre, porque esse conteúdo é bem legal de hoje, tá bom? Então, a resposta é sim. Dá para você saber através da escrita se a pessoa tem tendências à traição e se ela tem tendência também a ser mais vítima de uma traição. As duas coisas. Quando eu estou fazendo análise individual, às vezes para pessoas que estão procurando autoconhecimento e etc., né? Ou até perícia, vou fazer uma perícia grafotécnica, tem algum cliente que me procura e eu vou analisar, eu já sei que aquela pessoa é traíra, de verdade, tipo, tem que falar. Eu consigo saber, essa pessoa é traíra, né? Aí, mas eu não vou falar, você é mó traíra, não vou falar isso para a pessoa, né? E não vou julgar ela. Eu sei que ela tem um comportamento de não ser muito fiel, diante de um a ou B, ela pode ficar no meio termo. Então, eu já sei que tem essas características quando eu estou fazendo uma análise. Isso é para vocês saberem que dá para saber sim. Letícia, faz um vídeo de como fazer para achar a letra do traidor. Eu não vou fazer esse vídeo, eu falo agora. Por quê? Eu não sou uma pessoa que vim ao mundo para contribuir com desunião, né? Eu vim para contribuir com conhecimento e eu quero que você aprenda muito mais do que só analisar se uma letra é ou não de um mentiroso ou um traidor. Porque
Lembre-se que quando você aponta o seu dedo para o outro, você tem mais um, dois, três, quatro dedinhos apontando para você, tá? Então, não tem vitiminha nessa história, não. Eu, como consteladora, eu sei muito bem disso e se você também já estudou sobre constelação, você sabe que o papel de vítima te tira força, você sabe que uma coisa atrai a outra, né? Eu acho que nós já estamos numa era, uma época, onde já caíram muito dos conceitos. Então, eu acho que o ponto é a gente falar o preto com branco real, né? Vamos direto ao ponto. Então, realmente, eu procuro aqui trazer insights, olhares, e que você saiba que na escrita dá para você ver estes comportamentos todos que eu vou falar aqui. Tudo que eu vou falar para você aqui é possível de ver na escrita. A escrita é como se fosse um Netflix da sua vida, desde a sua infância. Por quê? A gente carrega memórias. Essas memórias estão impressas no nosso cérebro. E quando a gente escreve, o que está no cérebro vai para o papel, vai aparecer. Então, você tem ali no teu desenho, na tua escrita, no teu rabisco, todo esse histórico acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto você não se der conta, enquanto você não despertar a sua consciência para você avançar, você vai ficar repetindo. E o pior, toda vez que você repete, o teu cérebro reforça as conexões neurais. Isso vai reforçar comportamentos negativos e você vai ficar rodando, rodando, rodando ao mesmo tempo. Então, você pode ver, muitas vezes, de pessoas podem falar assim, ah, eu tô sempre sendo traída, sempre, nossa, eu já tô no terceiro relacionamento, quarto, né? Sempre tô caindo na traição. Ah, eu acho que eu sou zoada, aí tem o dedo podre, né? Já ouvi falar várias vezes isso. E, não, se não for no relacionamento, é um chefe, é um amigo, mas é impressionante, porque como que eu atraio essas situações? Isso, gente, é fruto de experiências da infância familiar e que trazem repetições. Enquanto você não aprende o que precisa, a vida vai continuar te trazendo a mesma coisa para você aprender. No dia que você aprender, aquilo vai parar de acontecer. Isso não é mágica, isso é desenvolvimento pessoal, isso é conhecimento sobre a pessoa que você é a sua autoconsciência sendo desenvolvida. E é nesse sentido que eu estou aqui para te ajudar. Por quê? Eu, através da escrita, consigo te falar assim, ó, aconteceu um problema, na sua assinatura tem traços e traumas que influenciam você como na sua personalidade. Então, de forma muito individual e personalizada, dá para saber o que aconteceu na sua história. Então, é por esse motivo que eu venho aqui hoje para te falar sobre a questão da traição, para você saber que existe uma maneira de você sair disso. Mas antes de tudo, você precisa entender. Então, eu trouxe alguns cenários importantes para falar para você sobre esse assunto. Então, vamos lá, né? Que eu já falei bastante. Vamos falar. O tema da nossa o tema do nosso bate-papo de hoje é sobre a ferida da traição. Como que a ferida da traição pode ser identificada e você conseguir dar um próximo passo, tá bom? Então vamos lá, vou abrir aqui as minhas anotações, porque até agora eu estava só falando, nem estava olhando minhas anotações. Então, peraí que eu preciso abrir aqui, que aí a gente já vai falando junto. Perfeito, tá escrito aqui que eu montei o nosso roteirinho. Então, gente, é assim, a traição é uma experiência muito realmente dolorosa para todo mundo, né? Como a gente já falou, a traição, ela vem como uma quebra de confiança, né? Engraçado isso, uma quebra de confiança que você deposita em alguém. E aí, tem gente que fala assim, né? Crie porcos, crie tudo menos expectativas, né? Que você cria expectativa sobre uma coisa, você quebra a cara, você se sente traído, menosprezado, né? Um monte de coisa a gente se sente. E é verdade, a traição é uma dor, né? E ela invade muito, às vezes, muitos relacionamentos, desde as amizades, né? O amor, o ambiente de trabalho, né? Isso viola, né? As relações. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, eu já sei que não vai dar certo. Ela dizia bem assim, né? Meu pai me traiu, minha irmã me traiu e eu tenho vários amigos que me traíram. Então é engraçado, né? Como se a traição fosse algo que um imã, como se esse negócio estivesse sempre atrás dela de alguma maneira e que fosse acontecer a qualquer momento. E ela vivia, né, sempre nesse sentimento. E o problema, né, pessoal, o que acontece? A traição, essa dor emocional, ela acompanha sentimentos, não é só, vai acontecer de novo, não é só isso, e aí você vai para casa, você vai assistir um filme e acabou. Não. A traição, ela desperta sentimentos na pessoa. E aí vem aquele negócio de sentimento de raiva, de tristeza, de confusão, principalmente, isso acontece muito, uma confusão emocional de não saber o que é o certo, o que não é.
E mais ainda, que é o pior de tudo, pode fazer com que abale a autoestima da pessoa. A pessoa se sente um cocôzinho, a pessoa sente que ela não é importante, ela sente que ela não tem capacidade de fazer os outros confiarem nela, né? Ou ela fala assim, eu confio nos outros, ninguém me dá valor, né? Eu nunca sou vista. Então é como se ela fosse, tipo, estivesse na borda da humanidade, né? E aí que ela sempre vai ser traída. Então, isso tem muita relação com alguns transtornos de personalidades também, com comportamentos antissociais. Isso tudo vai potencializando a dor da traição. E como eu falei, isso acontece desde que a gente é pequeno. Não é à toa. Quais são as causas da traição, né? Algumas causas da traição que alguém pode falar para você, que muitos dos clientes falam para mim, é porque a gente não falava, eu estava triste, eu não falava, meu marido não falava, a gente não tinha uma comunicação aberta, e aí acabou que foi assim, aconteceu, eu estava já insatisfeita, ou fulano estava insatisfeito comigo, né? E aí sempre tem uma justificativa, vamos falar, né? Sobre o fato sobre essa insatisfação, essa não comunicação, como se a outra pessoa ainda fosse culpada de você ter traído, né? Ter feito o negócio. Então, assim, a questão é que a traição, ela é a responsabilidade de quem tem o ato, né? Mas o outro também, de alguma certa forma, atrai isso para que isso aconteça. É aí que eu quero chegar com você. Porque, de novo, a gente não está aqui para julgar os outros, a gente está aqui para entender e crescer com essa informação. Que é isso que eu faço com meus alunos dentro do curso. Quando eu estou dando curso de grafologia, explicando o método Radai, o passo a passo para eles fazerem, eles só aplicam. Mas durante as aulas todas, eles passaram por um processo profundo de entender muito mais sobre o tema, para que quando eles forem fazer e estão fazendo análise com outras pessoas, eles sejam assertivos, que eles posicionem as palavras de forma adequada, que eles não falem besteira, né? Não vai falar uma pessoa assim, você tem traços de ser um abusador, você tem traços de ser uma pessoa dissimulada. Não vai falar isso. Embora muitas das vezes a gente identifique traços assim na escrita, a gente pode falar assim com as pessoas, né, gente? Então, vamos, né? Por isso que eu falo, para você ser um profissional e ser reconhecido como eu, né, como na minha carreira, você precisa ter a maneira certa de falar, a maneira certa de ajustar todo esse conteúdo para que quando você for entregar para um cliente seu, ele fique encantado. Ele simplesmente fala assim, nossa, eu preciso falar com a Letícia de novo, preciso falar com o Pedro, preciso falar de novo com a Joana, né, e dar continuidade. Quando você sabe cuidar de um cliente, a gente procura sempre, que é isso que acontece comigo. Eu tenho clientes que eu conheço desde que, sabe, a esposa veio quando estava num relacionamento com o marido difícil. Aí o marido veio, os dois passaram por uma terapia comigo, onde a gente usou grafologia, desenhos e a respiração, que é o método Radai. E aí foi passando. Aí ela teve filho, eles tiveram um filho, aí o filho cresceu. Ai, gente, olha, eu revelando as idades aqui, né? Aí o filho cresceu, fiz orientação de carreira para ele, enfim. Então, por quê? Porque você sabe atender as pessoas. Eu tenho aqui na minha casa uma pasta gigante, não dá para mostrar para vocês, mas é uma pasta enorme, super gorda, desse tamanho, que tem a história de todas essas pessoas, não só delas, mas da família, da mãe, do pai, de todo mundo. Por quê? Eu prezo por esse conhecimento e a forma como eu sempre falo com vocês aqui, tá? Então, a traição, ela é responsabilidade, né, das duas pessoas, porque uma faz e a outra deixa de estar ali, ou pelo menos de falar assim, eu não quero mais essa história para minha vida. Eu falei para vocês no começo desse bate-papo que eu passei por essa situação. Qual que foi meu papel nessa situação? Permitir, óbvio. Porque no dia que você muda a sua chavinha, você fala assim, eu não preciso passar por isso, sabe? Eu não preciso ficar me detonando. Se eu tô vendo que eu não sou valorizada, por que é que eu vou continuar numa relação? Se você tá vendo que você tá ali e aquilo não funciona mais para você, não te traz mais felicidade, e a pessoa só tá te desdenhando, o que é que você vai continuar fazendo ali? Entende? Agora, se você já tá com a autoestima fragilizada, você já não confia que você tem a capacidade de achar um outro parceiro. Muitas mulheres me procuram e falam assim, Letícia, sabe, eu não me separo porque eu não quero ficar sozinha. Muitas, muitas como se só existisse aquela uma figura na vida.
Gente, o mundo tem milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Quantas pessoas que habitam o planeta Terra? Tá? Tem no Brasil, só o Brasil, quantos milhões de estados? Milhões não, né? Mas a gente tem muitos estados. Quantos países a gente tem? Gente, as oportunidades são infinitas. É que a gente se limita porque a gente precisa desenvolver habilidades. A habilidade é o X da sua vida. Se você desenvolver habilidade, você vai ter muito sucesso. Se você continuar com as mesmas que você tá, você vai comer arroz com feijão e bife duro todo dia. Ou só nem arroz com feijão você vai comer. Você vai viver, né, com aquela comida amassada, que é, né? Até aquela frase que fala assim, comeu o pão que o diabo amassou, você vai comer pão amassado. Então, depende de você, tá? Então, a causa dessa ferida da traição é isso que acontece no final. Mas vamos falar sobre a infância, né? Que eu já falei para você. Existem situações. Então, eu vou falar algumas situações, alguns perfis que podem sim acontecer, né? Que na infância nos machucaram demais e faz com que a gente tenha essa probabilidade maior de sentir a dor da traição que custou, que começou para você lá atrás e que hoje custa muita coisa para você. Então vamos falar de um primeiro grupo de pessoas. Existe um grupo de pessoas, né? Talvez você se identifique com esse, eu preciso falar alguns exemplos aqui para te ajudar. Então, essas pessoas, elas não conseguem, por exemplo, se conectar com os outros. Elas têm dificuldade de confiar nas promessas que as pessoas fazem. Sabe, tá sempre desconfiada? Sempre, não sei se é isso não, não sei não, né? Essas pessoas acabaram aprendendo que com a tristeza e a dor, que elas não podem contar com os outros. E aí, o que que elas fazem? Elas têm uma vida delas e elas só contam com elas. E aí ela fala assim, não posso contar com ninguém, ninguém me apoia, eu tenho que eu me garantir. Eu não posso esperar que os outros façam alguma coisa por mim. Essa é a fala, tá? Que esse grupo de pessoas tem. No início da sua infância, esse grupo de pessoas tem uma experiência de não ter sido capaz de confiar no próprio entendimento que tinha sobre o mundo e as pessoas com quem vivia, quando criança. E aí o que acontece? Elas se sentiram responsabilizadas por coisas que elas não tinham controle. E aí ficou o quê? Uma receita perfeita para uma culpa que não cura muito. Então, assim, tá vendo? Falando a criança, você foi fazer isso, foi assim que deu. Quem mandou você agir dessa maneira? Né? Essa frase pode ter vindo dos pais, de professores, e aí, por exemplo, né, como eu falei, é uma atitude que a criança não tinha controle. Como que a criança vai controlar uma coisa que não está a favor dela? Não foi ela que fez, a coisa simplesmente aconteceu. Por exemplo, deixar cair um prato no chão, ou ah, quer ver um negócio que acontece muito? O pai e a mãe se separou ou brigou, né? E aí, e não tá mais junto. Às vezes, um dos pais, uma das pessoas, por uma questão de, tá infeliz, vira pro filho, tá vendo? É isso que acontece. O seu pai ou a sua mãe acabou indo embora porque a gente tem tanta coisa para fazer. E você, ao invés de fazer sua lição, e você, ao invés de fazer isso aqui, aconteceu isso. Então agora a gente vai ter que ficar desse jeito. Então, assim, é uma culpa que é colocada em cima de você, do seu eu criança lá atrás, que ainda fica na sua escrita, de uma coisa que você não tinha controle. E aí você tem uma culpa homérica. Você já ouviu falar disso? Que tem gente que fala assim, eu tenho uma culpa que não passa nunca. Uma culpa como, não adianta eu vou tentar me divertir, eu vou tentar ir no parque e eu tô me sentindo culpada. Eu ganho dinheiro e me sinto culpada. Eu vejo que eu tenho, e meu irmão não tem, ou meu parente não tem, me sinto culpado de ter dinheiro, me sinto culpado de não sei o quê. É uma culpa persistente. Isso está atrelado a uma dor da traição. Porque a pessoa não consegue confiar nos próprios sentimentos. E ela está sentindo uma dor ali de que ela tem culpa, é uma coisa do coração dela, que vem desse lugar que eu falei. E aí essas pessoas compensam a perda de confiança se concentrando no momento presente para não prestar atenção quando elas estão adultas. Então ela se fecha na situação, aí ela se torna uma pessoa que faz tudo certinho para, né, na cabeça fica uma historinha assim do tipo, eu tenho que fazer as coisas perfeitas. Eu não posso errar, porque lá atrás eu errei e aí aconteceu aquilo, aquilo outro. Então, elas se fecham nessa situação, elas não falam sobre os sentimentos, elas não se abrem, né? Elas se fecham bastante em relação a isso. E aí, a reação à vida delas acaba sendo um fator difícil, determinante, que faz com que a autoestima delas sempre seja baixa, embora não pareça.
ela fica o tempo todo tentando ser uma pessoa perfeita para atender tudo a todos, e a ferida dela lá no fundo é a dor da traição. Existe um outro grupo de pessoas também aqui para falar para você que eles se sentem incapazes de confiar na sua própria bondade. E aí essas pessoas acham que o único lugar do mundo que ela precisa ter energia e focar é no outro, né? Em conseguir fazer com que o outro veja que ela é boa. E aí essas pessoas fazem de tudo para agradar os outros ao redor. Em geral, são pessoas que é tipo assim, você tá com dor de cabeça, você fala, nossa, que dor de cabeça. Aí essa pessoa, né, tá do teu lado e fala assim, eu tenho aqui, tá no meu bolso, tá aqui, ó, já tá aqui, né? Quer um remedinho? Né? Às vezes você tá comendo, alguém da sua família fala assim, aí você tá olhando assim para pegar alguma coisa, a pessoa, o que você tá procurando? Ah, é azeite? Tô, tá aqui, pega aqui. Então, assim, é uma coisa louca que a pessoa fica querendo servir o tempo todo, né? Elas, na infância, tiveram os seus próprios sentimentos e necessidades, e aí elas consideraram como aquilo não importante, porque, óbvio, que também não foi considerado importante pelos pais. E aí elas acabam procurando incessantemente a identidade dela no outro. E assim, eu faço para que o outro goste de mim. Eu faço para você esses vídeos porque eu quero que você goste de mim. Então eu fico louca aqui produzindo, porque eu quero que você goste. Aí eu não falo quando eu não gosto, entende? Porque no final das contas eu estou procurando ser aceita, porque lá atrás a minha dor da traição veio porque eu reprimi as minhas necessidades e fui autoindulgente com os meus. E aí o que aconteceu foi que esse grupo de pessoas acabou compensando a perda de confiança que tinha em si mesmo no momento presente, em colocar sempre a atenção dele, né, de si próprio, ao outro, para que essa pessoa nunca perca a perspectiva que um dia ela possa ser vista, que um dia ela pode receber de volta. Se não for de uma pessoa, vai ser da outra. E aí esse grupo de pessoas acaba se prendendo nessa situação e fica cada vez mais preocupado em servir, em ajudar ainda mais o próximo, fica como se fosse um looping, né? E aí, por quê? A pessoa não aprendeu a confiar em si mesmo, já que quando ela tinha essa oportunidade na infância, ela não teve de volta. Ela foi tratada de uma maneira assim, o seu sentimento não é importante, então ela fica se doando o resto da vida. E aí ela acaba se tornando também mais um problema para a autoestima. Em geral, essas pessoas também têm um fator com autoestima, assim como no primeiro grupo que eu falei para vocês. Então percebe que a traição ela vai afetar a autoestima da pessoa. É, na verdade, essa autoestima já está fragilizada. Não é que a traição criou a autoestima, mas sim que a autoestima fragilizada com o tempo, vai atraindo pessoas, circunstâncias e situações para que. Porque, assim, pensa o seguinte: se você não tem uma autoestima reforçada, se tem dificuldade de gostar de você, você acha que você vai encontrar uma pessoa que vai gostar de você? Claro que não. A gente gosta de quem fica, né, de pessoas que gostam de si próprio. E, em geral, a pessoa que tem uma baixa autoestima vai se sentir atraída não por uma pessoa como ela. Muito pelo contrário, vai se sentir atraído por uma pessoa que goste, assim, que se fale e goste muito de si, porque ela vê no outro aquilo que ela não tem. Então, olha como essa relação é complexa. E aí, no longo prazo, gera danos cada vez maiores. Quanto menos consciência a gente tem, mais dificuldades de resolução a gente vai ter. Uma assinatura, por exemplo, com uma baixa autoestima, para você saber, vai falar de uma assinatura, às vezes, muito exagerada, grandiosa, muito grande, né, com excesso de traços, ou pode ser uma assinatura muito pequena. As duas coisas podem ser, Letícia, como as duas? Porque você não é um traço, e é o conjunto de traços que vão nos revelar o perfil e o que essa pessoa está sentindo. Uma outra parte também que pode estar numa assinatura é quando você simplesmente passa um traço ou rabisca seu próprio nome. Não aparece teu nome. Então, esses são alguns dos indícios na assinatura que precisam ser confirmados no texto para investigar se de fato é um problema de autoestima, né? E aí, como que cura, então, a dor dessa traição? Aumentando a sua autoestima.
Aí você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Mas enquanto, e não adianta ter uma autoestima de boca para fora, porque eu conheço muita gente que faz assim: ah, eu gosto de mim, eu faço o que eu quero, não tô nem aí, eu falo o que eu quiser, dou a quem doer. Isso aí é só externo. Quando você tem uma boa relação consigo próprio, você faz aquilo que você se expressa do jeito que você senta mais confortável na frente dos outros, você não está preocupado realmente se, assim, tipo, como que as pessoas vão te ver, né? Toda essa preocupação social, ela vai falar de uma relação com a tua autoestima é um pouco mais difícil, porque você quer ser querida, né? Você quer ser bem vista, bem quista. Então, aquela sua expressão natural, a tua liberdade, acaba sendo tolhida, porque você fica pensando, o que que os outros vão pensar de mim? Entendeu? E existe esse terceiro grupo que eu vou falar aqui. São pessoas que nesse terceiro grupo que são incapazes de acreditar nos outros e nelas mesmas. Por quê? Elas estão sempre procurando outros que vão corroborar com as ideias delas, que vão falar, é verdade, você tem razão. Esse grupo de pessoas, em geral, pede muito conselho. Pede conselho para o amigo, pede conselho para pessoas da família, e no final faz o que ela quer, mas ela vive atrás de grupos, vive atrás de outras pessoas que possam falar, é verdade, você tem razão, você está certa, né? Então, diante de uma briga, de uma discussão ou de um problema, seja pessoal ou profissional, ela vai procurar um amigo ou vai procurar uma pessoa de fora para contar o que aconteceu, para ver o que que essa pessoa vai falar. Porque aí depende do que essa pessoa falar ou que o outro acha. Sabe aquela coisa, peraí que eu vou ligar, ai, aconteceu um problema, eu vou ligar para fulano para ver o que que ele acha, para ver se eu tô certa. Porque é como se a bússola, né, o Waze da pessoa, vamos falar, o GPS interno dela tá quebrado. Então, ela nunca acha que ela tem razão, ela precisa do outro para ouvir a opinião do outro e detalhe. É tão interessante isso que não é que o outro fala, ela fala, ai, que bom, graças a Deus. Não, porque o outro pode até falar contra ela, mas ela, no fundo, tem uma ideia meio que já própria, né? Ela ainda não percebeu isso, mas ela já tem, né? E, em geral, esse grupo de pessoas nunca se satisfazem, porque a vivência deles durante a infância deu motivo para sempre desconfiar da informação vinda dos outros. E também de desconfiar dentro deles. Por isso que eles nunca confiam no outro, entende? Ele pede opinião, quer saber por quê, fala não sei o que lá, mas não confia, porque tem essa relação rompida, isso é lá da criança. Em alguma situação, alguma ocasião da infância, esse grupo de pessoas vivenciou a desconfiança muito forte. Que tipo de desconfiança? A desconfiança do seu próprio sentimento e a reação à vida, e no que os outros estavam fazendo ou falando. Então, essa relação, ela acaba contribuindo, né, numa eterna busca de confiança e estabilidade que, no fundo, lá na cabeça dessa pessoa, quando ela era criança, ficou perdida. Então, assim, ela não pôde confiar no pai, que o pai deveria ser o provedor, de trazer as coisas para casa, o pai não fazia. Então, ela se sentia insegura, né? Então, ela não falava, esses sentimentos, eles não eram revelados. Ela tentava se sentir melhor e falava com a mãe, via que também a mãe não estava ali presente, ela tinha que dar conta de tudo. Então, é como se ela não pudesse confiar nas pessoas, não pudesse confiar em ninguém. Ou seja, a dor, a ferida da traição também aqui está se fazendo presente, nesse terceiro grupo. E aí elas vão compensar a perda da confiança se concentrando no momento que elas estão a ponto de se tornar super responsáveis. Então, são pessoas que, em geral, colocam toda a sua energia nos outros, nas situações, que estão sempre envolvidas com outros grupos, que querem ajudar os demais, mas elas estão sempre no lugar de a responsável, sabe? Na família vai ser aquela pessoa responsável por cuidar de todos, o responsável por deixar pai e mãe bem, o responsável por cuidar do bem-estar dos irmãos, o responsável na empresa por cuidar do time. Por quê? Ela aprendeu que ela não pode confiar nos outros. Então, ela que tem que ser a responsável, né? Tem a dor da traição aqui. Então, ela, com o tempo, vai vendo que não é necessário confiar nos outros ou nela mesma, se o próprio senso de responsabilidade dela é uma demonstração, de valor que ela tem, né? E aí, torna também um fator determinante na autoestima, ou seja, eu gosto de mim se eu tenho se eu sou responsável por algo, então isso quer dizer que eu sou boa.
Se ninguém atribui um valor para mim, se ninguém me deixa responsável por alguma coisa, quer dizer que eu não valho nada. A autoestima cai e a pessoa fica deprimida. Esse terceiro grupo de pessoas ele é muito vinculado a sentimentos de tristeza, de depressão, que acabam ficando cada vez mais reforçados com o tempo. Por quê? Toda a experiência que vai se repetindo, ela vai se fortalecendo. Por isso que se você quer mudar, se você está ouvindo eu falar tudo isso e fala assim, Letícia, isso acontece comigo? Então a gente precisa fazer um exame da tua escrita, identificar como que isso é uma... Você vive isso na sua vida. E não simplesmente falar assim, é mais ou menos assim que eu sou. De mais ou menos a gente não consegue transformar. A gente precisa ser assertivo. E no método Haddock a gente tem isso. Então, se você quer passar por uma sessão individual para trabalhar esses aspectos, uma mentoria que vai te ajudar a dar um próximo passo, você sair desse lugar e curar isso através da consciência, você me chama, tem aqui embaixo os contatos, e aí a gente vai criar um programa para você exclusivo de mentoria. E a gente vai fazer isso individualmente. Vai estar eu e você numa sala de Zoom, e a gente vai trabalhar isso, vai te ajudar pra caramba, tá? É exatamente esse trabalho que eu faço com muitas das pessoas que me procuram aqui aqui no YouTube e no Instagram também. Para o mês de setembro, eu só tenho um lugar disponível, não tenho mais, porque a gente está com bastante demandas aqui devido à Grafo Week. Então, se você quiser, corre, me manda uma mensagem logo para a gente ver se dá para encaixar para o finalzinho de setembro, tá bom? E começo de outubro. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né, que tenha te servido aí para você refletir sobre o tema da traição. E sempre que lembrar que se para você que curar essa ferida da traição que vem aí, ecoa desde a tua infância, você precisa ter conhecimento. E não é só o conhecer que vai curar completamente. É a primeira etapa. A consciência é o primeiro passo da cura. A consciência é o primeiro lugar para você fazer esse movimento. Você depois vai precisar fazer uma jornada interior, que é olhar para isso, para suas estruturas e começar a trabalhar para que essa jornada do conhecimento te transforme. A imersão do método Halek, que vai acontecer em novembro, a gente vai trabalhar exatamente essas questões todas. Então, pode ser uma opção para você. Se você puder, tiver disponibilidade de estar comigo presencialmente durante uma semana, a gente faz isso também lá em novembro, na Chapada dos Veadeiros, onde a gente vai ter dinâmicas de constelação familiar, a gente vai ter também dinâmicas da grafologia, dos desenhos, da respiração. Nós vamos fazer várias coisas e vários trabalhos profundos, né? Para que você consiga se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, que a gente sabe, quando a gente se dá bem por dentro, as outras coisas ao redor são consequência, né? E sair do papel de vítima, porque o papel de vítima só enfraquece as pessoas, ele não traz nenhum tipo de benefício, a não ser por um olhar de dó, piedade. Isso aí não dá força nenhuma, muito pelo contrário. Quando você assume a sua parte dentro de uma relação que não deu certo, você vai ver a força que isso vai te dar para você criar um novo lugar e romper com essas escolhas desnecessárias. Então eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo mais uma vez e te faço esse convite, já, né? Curte aqui no canal, se inscreve e me segue lá no Instagram, tá bom? Vejo você no nosso próximo encontro. Até já, tchau, tchau!